Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Franquia Acima da Média. A postagem de hoje, quero me apresentar melhor, quero falar um pouco mais da minha trajetória, quero contar para vocês como que eu entrei na franquia e por que o canal se chamar Franquia Acima da Média. Antes disso, vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, me dê essa força, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e assim fazer com que eu esteja a cada dia mais presente por aqui trazendo informação. Bom, pessoal, minha trajetória profissional, ela começa há muitos anos atrás, bem antes de entrar para o ramo de franquias, antes de ter o meu próprio negócio. Fui funcionário por muitos anos em diferentes setores. Já trabalhei com produtos de couro, já trabalhei em lojas do vestuário e boa parte da minha vida profissional trabalhei no ramo de farmácia, onde foram mais de 12 anos, onde passei por diversos estágios, desde repositor de mercadoria, balconista, subgerente, gerente e em 3 ocasiões, em 3 empresas, eu cheguei a ser promovido à supervisão de lojas, onde cuidava um número maior de lojas. Então, dentro dessa trajetória, sempre tive grandes cases de sucesso, onde consegui sempre desempenhar bons resultados, atingir números jamais atingidos. Dentro dessa trajetória, sempre me preocupei muito em me capacitar, sempre trabalhei em empresas que investiam bastante nos funcionários para aprender coisas diferentes, estar sempre melhorando tanto processos como gestão de pessoas e automaticamente juntando tudo isso, entregando números, entregando metas batidas, entregando muitos resultados jamais vistos antes nas empresas em que passei. Sempre fui o tipo de funcionário preocupado em estar me atualizando, estar estudando, buscando diferentes estratégias, buscando diferentes ideias, aprendendo coisas novas sempre. Participei de muitos cursos, palestras, e eu sempre acreditei que o conhecimento ele veio sempre para agregar, para trazer ideias novas para a gente, para trazer modos de trabalhar, modos de pensar diferente, porque eu acredito que tudo está em constante evolução. Então a gente precisa também estar evoluindo sempre, porque aquilo que deu certo uma vez não quer dizer que vai ser igual para sempre. Então, eu sempre tive este pensamento. Por onde eu passei, sempre tive também o privilégio de trabalhar com pessoas muito especiais, com pessoas que eu aprendia diariamente, pessoas que me ensinavam. Sempre consegui ter exemplos positivos em todas as áreas, em todas as empresas que eu trabalhei. Diante disso, sempre consegui liderar grandes equipes e atingir muitos resultados positivos. Então, em todas as empresas em que trabalhei, tive cases de sucesso, todas as empresas consegui sempre crescer profissionalmente dentro das empresas, justamente por entregar resultados positivos sempre, não sozinho, mas com pessoas que compravam a ideia. E eu sempre tive a humildade de ouvir as pessoas, de entender o porquê que elas estavam naquela posição e sempre tirar o melhor proveito de todos em que eu já trabalhei, todos que já foram meus colegas, meus chefes, donos de empresas, porque não à toa que essas pessoas estavam onde estavam. E chega uma fase na nossa vida onde a gente está preparado para dar passos maiores, para arriscar mais. Foi onde eu decidi ter o meu próprio negócio. Isso era mais ou menos final de 2017, iniciando o ano de 2018, onde eu comecei a olhar mais para esse lado, onde eu comecei a pensar o que fazer. E como eu trabalhava já com a área da saúde, que era a farmácia, e já tinha conhecidos na franquia de colchões, na franquia Ortobon,
eu comecei a olhar com mais profundidade para este lado, para este caminho. Então, busquei informações dentro de alguns conhecidos que eu tinha, que trabalhava na empresa, e também tinha um conhecido que já era franqueado e que estava em pleno crescimento na sua vida. E nessa etapa, nesse momento, eu tinha o principal, né? Que era a vontade de fazer algo diferente. Ainda não tinha dinheiro, mas depois corri atrás. E como eu acredito que nada é por acaso, comecei a pesquisar, encontrei um anúncio de uma loja que estava à venda na mesma cidade onde eu já trabalhava, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, sentei com o antigo franqueado, conversamos para entender por que ele estava saindo, quanto que ele queria, e no momento não deu um negócio, porque ele pediu um X valor e eu não tinha como chegar naquele valor, já sabendo que eu precisaria fazer um pouco de dívida, juntar um pouquinho das economias que tinha, e ainda dependia da rescisão do meu antigo trabalho, né? E passou mais uns 3 meses, este franqueado me chamou novamente, perguntando se eu ainda tinha interesse. Prontamente eu disse que sim, porque eu ainda estava de olho nisso e não tinha encontrado outro lugar, outra loja que eu tivesse vislumbrado tanto quanto esta. E ele veio na minha proposta, ele disse que se tivesse de pé a proposta ele aceitaria. E na hora eu disse sim, então está fechado o negócio. E daí teve o outro lado, né? Daí sim, de correr atrás para pegar e juntar o valor, né, que eu havia proposto, mas consegui dar um jeito nisso. E comecei no processo para virar franqueado. Em setembro de 2018, eu oficialmente começo a trabalhar na minha franquia, na franquia de colchões, num ramo onde eu nunca havia trabalhado, mas com um pensamento que o produto final, não importa qual seja, se você sabe lidar com pessoas, se você tem processos dentro da venda, dentro da experiência de compra do cliente, o produto final é só um detalhe você aprender. O produto a gente consegue. E eu tinha um restante, que foi toda a minha bagagem anterior. E aos poucos fui colocando isso em prática. E notei que essa bagagem que eu trouxe, eu consegui ter resultados cada vez mais significativos, elevando uma franquia que antes era tida como comum para uma franquia de destaque dentro da região, dentro da marca onde a unidade se encontra. E por entender que a minha trajetória profissional, a minha trajetória dentro da franquia, os resultados que eu já tive antes, os resultados que eu atingi no momento dentro da franquia, eu poderia estar agregando para mais pessoas também, eu poderia estar ajudando mais pessoas também, disseminando um pouco dessa minha trajetória, um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu coloco em prática, e foi onde surgiu a ideia da franquia acima da média, que começou lá na página do Instagram, depois eu vou colocar aqui embaixo o meu Instagram para quem quiser me seguir lá também, e virou agora um canal aqui no YouTube, onde eu quero trazer mais sobre a minha vivência, mais sobre o meu modo de trabalhar, mais sobre os meus pensamentos, para também estar tendo esse contato com mais franqueados, mais donos de lojas, para a gente estar fazendo essa troca de ideias e estar também, quem sabe, podendo estar ajudando mais pessoas. Esse é o propósito desta página. Em breve trarei mais conteúdo.